Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre geometria. E hoje a gente vai falar sobre triângulo, suas classificações e alguns teoremas envolvendo a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, além do teorema dos ângulos externos, certo? Então vamos começar. O que é um triângulo? O triângulo é uma figura geométrica constituída a partir de três segmentos de reta cujas extremidades são três pontos distintos, não lineares e coplanários. Ou seja, é um encontro de três segmentos, a ligação entre três pontos, certo? Nesse caso da figura ponto A, B e C, em que cada segmento será um dos lados desse triângulo. Então a gente tem que o lado Azinho, Bzinho e Czinho. Em especial, o lado que está contrário ao ângulo recebe o mesmo nome, só que em letra minúscula, porque representa um segmento ou parte de uma reta, certo? Então, por exemplo, o ângulo A. Na frente dele, ou seja, oposto a ele, a gente tem o lado Azinho, certo? A mesma coisa acontece para o ângulo B e para o ângulo C. E dentro desse triângulo a gente tem três ângulos, por isso o nome triângulo, três ângulos. Certo? Que no caso dessa figura temos o ângulo alfa, beta e teta. Certo? Classificações de triângulo. O triângulo pode ser classificado de duas formas, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Em relação aos lados, a gente tem três tipos. O primeiro é o equilátero, que é o mais simples, vamos falar assim. O triângulo equilátero é o triângulo que tem três lados iguais, certo? O próprio nome diz, equi de igual, látero de lado. Então, três lados que têm a mesma medida. Com consequência desses três lados iguais, esse triângulo também tem os três ângulos iguais, certo? Como são três ângulos iguais, vai ser igual a 60. A gente vai ver o teorema da soma dos ângulos internos e a gente vai concluir a partir disso, certo? O próximo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo com dois lados congruentes, em que o lado não congruente chama-se base e os ângulos relativos à base são denominados ângulos da base, os quais são congruentes. Muita informação. Vamos lá. A gente tem dois lados iguais, o segmento AB e o segmento AC, certo? E a gente então, o lado que não é congruente é o lado BC, certo? Os ângulos que estão adjacentes a esse lado são iguais, são congruentes. Ou seja, o ângulo do vértice B e o ângulo do vértice C, que formam esse segmento que é a nossa base. Então, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, na figura o lado AB e o lado AC, e um lado que não é congruente, que é o segmento BC, o lado BC. Os ângulos que são formados a partir desses dois vértices que formam esse lado, essa base, são ângulos congruentes, ou seja, na figura o ângulo B e o ângulo C, certo? E por último, temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno não vai ter nenhum lado igual. Então, o segmento AB, o lado AB, o lado BC e o lado AC não vão ter medidas iguais, vão ser medidas totalmente diferentes, certo? Então, só para recordar, o triângulo equilátero tem os três lados iguais, consequentemente, os dois lados, os três ângulos iguais também. O isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos iguais, e o escaleno não tem nenhum lado igual e pode haver ângulos iguais, certo? A gente está analisando em relação aos lados. Os lados, nenhum é igual. Agora a classificação em relação aos ângulos. O primeiro tipo é o triângulo retângulo, que é o mais famoso, que a gente utiliza para diversos teoremas, como o teorema de Pitágoras, etc. E o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que apresenta um ângulo reto, um ângulo, ou seja, de 90 graus. E como esse ângulo é de 90 graus, dois outros ângulos têm que ser agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, sempre que a gente falar um triângulo retângulo, a gente está falando de um triângulo em que um dos ângulos é igual a 90 graus. Triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo, certo? Então, um triângulo em que todos os nossos ângulos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus. E por último, o triângulo obtusângulo.
O obtusângulo, ele tem um dos ângulos maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. Então, o triângulo obtusângulo vai ter um ângulo maior do que 90 graus e dois ângulos menores do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso para dois ângulos agudos, certo? E assim a gente termina a classificação. Agora a gente vai falar de alguns teoremas, iniciando pela soma dos ângulos internos, para depois falar sobre os ângulos externos. O que vai ser a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ou seja, de qualquer figura plana de três lados, é igual a 180. Mas como a gente já fez isso? Eu vou fazer uma demonstração rápida e só para mostrar como a gente chegou até esse resultado de 180 graus. Vamos pensar nessa figura. Nessa figura a gente tem um triângulo ABC e que passa uma reta R pelo vértice A, que é paralelo ao segmento BC, ou seja, paralelo ao lado BC. Então o que ele forma? No momento que essa reta pega no vértice A, ela gera um ângulo alfa, que é entre essa reta e o lado AC, e o ângulo beta, que é entre essa mesma reta e o lado AB, certo? Além do ângulo gama, que já estava no triângulo ABC. E esse triângulo ABC tem dois outros ângulos, que é o ângulo B e o ângulo C, certo? Então o que a gente tem que pensar? Vamos primeiro olhar para o vértice A. Nesse mesmo vértice tem três ângulos, em que a soma deles é 180. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles juntos formam uma reta, formam uma linha. E se eles formam uma reta, eles formam o ângulo 180 graus, que é um ângulo raso, certo? Então, se a soma deles é um ângulo raso, a soma deles é igual a 180. Então vamos analisar isso. Como os ângulos alfa, beta e gama formam um ângulo raso, 180 graus, temos que alfa mais beta mais gama é igual a 180, certo? Agora a gente vai ignorar o ângulo gama no meio. Vamos prestar atenção primeiramente ao ângulo beta e o ângulo B, certo? Esses dois ângulos, a gente tem uma reta paralela a R, que passa pelo vértice A, e o lado BC, que são paralelos, certo? Então, a gente tem uma transversal, que nesse caso é o segmento AB, que corta essas paralelas, certo? A R e o segmento BC, certo? Então, o ângulo beta e o ângulo B, eles têm alguma religação, ou seja, eles são colaterais correspondentes ou alternos, certo? Como eles não estão do mesmo lado da transversal, que é o nosso lado AB, eles são alternos. Agora falta eu falar se eles são alternos internos ou externos. Como ambos os ângulos estão dentro dessas transversais, eles são alternos internos. E quando dois ângulos são alternos internos, quer dizer que eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, e vai ser a mesma coisa. O alfa ele vai ser alterno interno com o nosso ângulo C. Então o nosso ângulo C de dentro do triângulo ABC, ele vai ter o mesmo valor do ângulo alfa, certo? Então vamos assim. Porém, como beta e alfa são alternos internos com os ângulos B e C, respectivamente, ou seja, beta com ângulo B e alfa com ângulo C. Então, portanto, são congruentes. Então, beta é igual a B e alfa é igual a C. Substituindo na primeira equação que a gente formou, alfa mais beta mais gama é igual a 180. Substituindo alfa por C e beta por B, a gente tem que o ângulo C mais o ângulo B mais o gama é igual a 180. E esses três ângulos são os ângulos do nosso triângulo. Então, a soma dos ângulos os ângulos internos, é importante lembrar disso. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180, independentemente dos ângulos que eu tenha, certo? Então, sempre que eu tenha os ângulos internos, somando eles sempre vai dar 180. Agora a gente vai falar do teorema do ângulo externo antes de falar da soma do ângulo externo. O que é esse teorema?
Ele diz que em um triângulo ABC qualquer, ou seja, um triângulo ABC de qualquer medida, tanto de lado, tanto de ângulos, o ângulo externo relativo a um determinado vértice equivale à soma dos ângulos internos não adjacentes a eles. Vamos processar isso matematicamente através de uma figura. Nessa figura a gente tem um triângulo ABC em que os ângulos internos é alfa, beta e gama, certo? E o nosso delta minúsculo é o ângulo externo relativo ao vértice B. O que é importante falar sobre o ângulo externo? Ângulo externo relativo a um vértice é um ângulo que, somado ao ângulo interno, é igual a 180 graus, certo? Dá para perceber pela figura que o beta com o delta minúsculo gera um ângulo raso, gera uma reta. Então, a soma entre eles é sempre igual a 180. Então, a definição de ângulo externo é exatamente esse. É um ângulo que, somado ao ângulo interno, é igual a 180. Certo? Ou seja, beta mais o delta minúsculo, ou seja, o interno com o seu externo, são suplementares. Ou seja, a soma entre eles é 180. Certo? E o que isso vai gerar? Que o nosso delta minúsculo é o nosso ângulo externo. E o que vai acontecer? Eu tenho três relações acontecendo. A primeira foi o que eu já falei, que é o beta mais o delta minúsculo é 180 graus, certo? E tem a segunda relação que a gente acabou de ver, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Nesse caso, a gente tem que alfa mais beta mais gama é igual a 180. Então, a gente tem duas relações, como eu acabei de dizer. Primeiro, a soma dos ângulos internos, alfa mais beta mais gama é igual a 180, e a relação de suprimento, ou seja, beta, que é o ângulo interno, mais delta, que é o nosso ângulo externo, é igual a 180. Dá para substituir ambos, ou seja, porque ambos são iguais a 180. Então, substituindo um dos lados, no caso eu vou substituir o 2 na primeira equação, a gente tem que alfa mais beta mais gama é igual a beta mais delta. Passando o beta que está positivo do lado direito para o lado esquerdo, a gente tem que alfa mais beta mais gama menos beta é igual a delta. Como beta menos beta é zero, a gente tem o resultado que alfa mais gama é igual a delta. O que isso representa na nossa figura? Que o ângulo externo relativo ao B, ele vai ser igual à soma dos outros ângulos que não seja o ângulo interno que está sendo relativo. Ou seja, a gente tem o vértice B, certo? O ângulo externo do vértice B vai ser igual à soma dos ângulos externos do vértice A com C, certo? Os ângulos que não têm relação a esse ângulo externo, certo? Então eu ignoro o beta, que é o ângulo interno do vértice B, e eu só somo os ângulos internos dos outros vértices, ou seja, do vértice A e do vértice C para essa figura, certo? Então, sempre que eu tenho um ângulo externo relativo a um vértice, esse ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos externos dos vértices que não tem relação com ele, certo? Então, esse é o teorema do ângulo externo. Então, o teorema dos ângulos externos, só para recordar, diz que em um triângulo qualquer, o ângulo externo relativo a um determinado vértice equivale à soma dos ângulos externos não adjacentes a eles. Ou seja, os ângulos externos que não são próximos a ele. Ou seja, os ângulos internos dos outros vértices do meu triângulo. Vamos seguir. E por último, e não menos importante, a gente tem a soma dos ângulos externos. E diz o quê? Que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo, ou seja, em relação tanto a lado, tanto a ângulo, é igual a 360 graus. Como a gente pode demonstrar isso? Aqui a gente tem uma figura, em que eu já retrato um triângulo com seus ângulos internos e seus ângulos externos. Ou seja, eu tenho um ângulo alfa, que tem como ângulo externo x, um ângulo beta interno com um ângulo externo z, e por último, um ângulo θ interno com um ângulo y externo. Vamos analisar duas relações.
certo? Na verdade, 3. Que vamos analisar 3 relações através do que a gente acabou de fazer. Teorema do ângulo externo. Vamos começar pelo x. Então, um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não relativos a ele. O ângulo interno relativo a ele é o alfa, ou seja, o ângulo que somando esse ângulo externo dá 180, certo? Como a gente ignora o alfa, os ângulos internos que sobra é beta e teta. Então, o nosso x vai ser igual a beta mais teta. Vamos analisar agora para o z. Ignorando beta, que é o ângulo interno relativo a ele, sobra alfa e teta. Então, z vai ser igual à soma de alfa com teta. E por último, temos que y, o ângulo interno relativo a ele é o teta. Então, ignorando o teta, sobra o alfa e o beta. Então, o y é igual à soma do alfa com beta. Ou seja, essas 3 relações. Pelo teorema dos ângulos externos, temos que x é igual a beta mais teta, y igual a alfa mais beta e, por último, e não menos importante, z é igual a alfa mais teta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar esses 3 ângulos externos. E através das expressões que a gente acabou de fazer. Então, x mais y vai z vai ser igual ao quê? A beta mais teta mais alfa mais beta mais alfa mais teta. O que isso gera? A gente tem 2 ângulos de cada, ou seja, a gente tem 2 betas, a gente tem 2 alfas e a gente tem 2 tetas. O que isso gera? Que x mais y mais z é igual a 2 beta mais 2 alfa mais 2 teta. Simplificando, a gente tem que x mais y mais z é igual a 2 vezes a soma de alfa mais beta mais teta, certo? Vamos lembrar disso. Só que o que? A gente acabou aqui de ver que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 180. E quem são os ângulos internos desse triângulo que a gente tem? O alfa, o beta e o teta. Então a gente sabe que a soma desses 3 ângulos, ou seja, alfa mais beta mais teta, é igual a 180. Recordando a expressão que a gente acabou de fazer, que dizia que a soma dos ângulos externos é igual a 2 vezes alfa mais beta mais teta, que é a soma dos ângulos internos, substituindo essa soma alfa mais beta mais teta por 180, que é o que ela representa, né? Porque por ser a soma dos ângulos internos, a gente tem que x mais y mais z, ou seja, a soma dos ângulos externos é igual a 2 vezes 180, consequentemente, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, o que a gente tem que lembrar da soma dos ângulos externos? Que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo com qualquer valor de lados e qualquer valor de ângulos internos vai ter a soma dos ângulos externos igual a 360, certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.